Shalom, Haverim, Haverote, aqui no YouTube, todos que estão aí esperando a nossa aula, né? Gotas de Torá. Vamos falar sobre os 7 anjos, o nome dos 7 anjos que tocaram as 7 trombetas do Apocalipse, aliás, que vão tocar, né, as 7 trombetas do Apocalipse. Mas antes de nós continuarmos, vocês curtam, compartilhem, né? Divulguem, dê o seu like, seu joinha, o seu arrav, né? Que é o seu like, né? Então venha para que vocês sejam divulgadores. É gratuito e você vai ajudar muito o canal. Se inscrevam também, é só clicar aqui embaixo que vocês vão ver o botão de se inscrever. Então, né, temos aqui muitas curiosidades. Vamos começar dizendo que Yohanan, João, ele é judeu, na designação natural, judeu, filho de judeu, né? Não mudou a nacionalidade, não se converteu ao judaísmo, aliás, não se converteu ao cristianismo. A Bíblia toda é um livro judaico. Mas nós temos que entender que isso não descarta também a cultura deles, né? Então, nós devemos entender bem isso daí. Então, nós entendendo justamente essa questão da cultura judaica também, então nós poderemos perceber, num determinado momento, que isso não vai atrapalhar a fé nem dos cristãos, certo? Mas vai agregar conhecimento. Ah, eu sou cristão, e você está falando de uma teologia judaica. É uma teologia judaica, mas não atrapalha. Vai agregar, vai trazer a verdade. A Torá foi muito, vamos dizer assim, mal divulgada pelos cristãos romanos. Então, tudo que você conhece de ruim sobre a lei de Moisés foi a Igreja Católica que passou tudo isso, certo? Então, não é algo que veio no berço nem evangélico. Passou do católico para o evangélico. Então, se tem isso e você tira a sua fé, com certeza você vai estar fazendo a vontade do Eterno. Mas vamos lá. Tem no Apocalipse, capítulo 8, vamos ver aqui os versículos para a gente ler, legalzinho, né? Os 7 arcanjos de Apocalipse, né? Então, 8, 2 e 6, Apocalipse, capítulo 8, versículo 2 e 6, ele vai dizer da seguinte forma: vi os 7 anjos, que são arcanjos, né? Em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 chofarotes, ou seja, 7 trombetas na linguagem portuguesa, mas são chofar, né? São chofar, aquele chifre de carneiro, né? Que vai dar o som. São tocadas em solenidades, em momentos importantes. 6, né? O 6 vai dizer assim, que essa Bíblia não é marcada direitinho, eu tenho que achar pela citação. Então, os 7 anjos, que tinham os 7 chofarotes, preparavam para tocá-los, né? O primeiro anjo, e aí começa a ser tocado, né? Tocou a trombeta e tudo mais. Aí lá no 15, Apocalipse 15, também, versículo 1 e 7, também vai ter referência a 7 anjos. Vinha então um sinal no céu, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, porque com a fúria de Deus será completada. Ou seja, não se iludam, o Eterno está irado com o aumento do pecado,
não entende? Só que ele coloca debaixo de um atributo chamado paciência. Então, não é bom provocar. Se pecou, pede logo perdão. Não é bom ficar na prática do pecado. Isso não é sábio, ser sábio. Versículo 7 também, Apocalipse 15, 7, ele vai dizer assim: um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheia da fúria de Deus, que vive para todos sempre, ou seja, o eterno é imortal. Bom, então aqui vamos falar sobre essa. Podem perguntar, fazer perguntas à vontade, tá bom? Então vamos fazer podem perguntar, fazer perguntas e eu vou responder, tá bom? Então que o Eterno nos abençoe nesse estudo, né? E vamos realmente entender o porquê disso, né? Desses anjos aqui. Ah, mas não aparece o nome deles. Não na Bíblia, né? Mas aparece quatro anjos, pegando toda a escritura, né? Inclusive os escritos romanos, que alguns dizem que são romanos, mas na verdade são judaicos, né? No livro de Tobias, é judaico. E ele tem o nome de um dos arcanjos, certo? E vamos ver aqui. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, serafe, queruve, todas as categorias de anjos, eles vão ser seres criados por Adonai, certo? Não são seres independentes, segundo vamos dizer assim, a tradição judaica, ela sempre será bíblica, escriturística. Então, se não estiver na Bíblia, está no Talmud, está na Halahá, está em algum livro da Mishnah, virou uma tradição. Ao contrário do que muitos ensinam, tradição tem que ser seguida, não necessariamente. Mas naquele segmento, naquela linha de pensamento, segue-se porque a pessoa realmente entende que é o correto. Então, tradição judaica, por exemplo, é tradição judaica e também é mandamento cumprir mitzvah. Então, é tradição, mas é uma ordem. Você tem que cumprir os mandamentos. E Yeshua nunca foi contra a cumprir mandamentos. Ele mesmo disse que quem me ama cumpre os meus mandamentos, mandamentos de um judeu. Ele, sendo rabino, praticava a Torá. E aí ele vai dizendo, são seres criados para cumprir a vontade do Eterno. A palavra malach, que é anjo, né, significa enviado. Olha só. Tem nomes, os anjos têm nomes, porque o nome dos anjos vai mostrar a essência da missão deles. Então, eles têm nomes. Ah, mas eu não sei pela Bíblia todos os nomes. Não está lá todos os nomes. A não ser no nível Sod, você vai achar alguns codificados. Você vai achar, certo? Mas tem outros livros judaicos, existem vários nomes. E isso vem de que, olha, devemos entender que a história do povo judeu é milenar. Então, vem de contato com anjos, né? E você vê Josué, viu aquele anjo, és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí o anjo dá a entender que ele diz, nenhum e nenhum. Dos nossos soldados para lutar carnalmente, vamos dizer assim, né? Maneira material, com Josué. Aí ele diz, não. És um dos nossos inimigos de forma material? Também não. Sou príncipe. Olha a designação. Príncipe é a palavra para
arcanjo, sou príncipe do exército de Adonai. Tem muita coisa, né? Então, vamos ver alguns aqui. Tem muito proveito aqui esse estudo. O Zohar é um livro chamado Livro do Esplendor. É um livro judaico que, depois que você aprende a Torá, entende a Torá já alguma coisa, aí você vai passar para ver a parte mística da Torá. Por exemplo, não falo de misticismo, é diferente. Mística no sentido espiritual. Pronto, vamos usar esse nome. Uma parte mais espiritual da Torá. Num nível de interpretação mais elevado. Então, não naquele escrito só. Então, por exemplo, vai dizer no Zohar que os 4 rios do Jardim do Éden, do Gan Éden, eles, na verdade, são 4 anjos. Né? São 4 anjos. Tem uma referência na escritura, não lembro a passagem, mas fala que é o anjo que controlava os ventos, né? Então, tem o nome desse anjo, né? E aí a gente fica para depois, né? Mas tem o nome desse anjo, né? E ao anjo é dado uma missão de cada vez. Isso é tradição também. Então, ele cumpriu aquela missão, ele volta, como vocês viram lá, Jacó viu uma escada e anjo subindo e descendo. Cumpriu a missão, terminou de cumprir a missão, sobe. Recebeu uma missão nova, desce. Para cumprir. E eles cumprem friamente o que o Eterno mandou fazer. Né? Pela lógica. Pela lógica, o Eterno é plenamente bom, plenamente justo, perfeito, completo, é o Criador, é o controlador de todas as coisas. Então, ele vai ser a pessoa mais sábia. Então, quem manda é o mais sábio, é o mais perfeito, e ele é. Então, o que acontece? O Zohar ensina que existem 4 acampamentos principais de anjos. É o dos anjos Miguel, Micael, Gabriel, Rafael e Uriel. Veja, o templo está no meio. Em cima, 1, 2, 3, 4. Olha só, tabernáculo, 1, 2, 3, 4, vai ser justamente a passagem do acampamento de Israel. Então, eles têm 4 acampamentos. Cada um tem 3 tribos. Eita! Forte, né? São conhecimentos. Os 4 acampamentos estão, cada um com 3 tribos, ou seja, esses anjos defendem as tribos de Israel. E também tem a ver com as 4 sefirot, ou seja, 4 sefirá da criação, 4 qualidades da criação que o Eterno usou para criar tudo que existe. São tidos por das 10, são 4, cada um representado por esses anjos que eu vou falar aqui. Estudei mais os 4 aqui por causa desse daí, mas são 7 arcanjos. São 7 aqui também no livro de Apocalipse. Então, com certeza, é um livro judaico no nível Sod. Ele não está no nível simbólico. Quem usa essa artimanha, é só simbólico, quer dizer que a mensagem não é uma mensagem literal. Então, não tem condição de a gente levar para o literal. Isso daí não tem base no judaísmo. Não tem. O livro de Apocalipse é um livro que não tem só esse livro, ele é canônico, né? Mas não é só ele que tem esse nome
esses requisitos apocalípticos, certo? Então, não é só o livro de Apocalipse. Ele é um escrito apocalíptico. Daniel é outro. Joel é outro, certo? Então, são livros, e tem livros que têm passagens do Apocalipse, como Matitiarro, Mateus, tem também algumas passagens em Lucas, né? São passagens que realmente vai fazer com que a gente entenda algo melhor. Então, não é a ideia apocalíptica não é você ter medo. A ideia é trazer consolo, que tem no final uma esperança. Então, para tudo isso que está acontecendo, tem esperança para se ajeitar? Tem. Sim, tem. Né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer muita coisa. E ele diz, lá em Mateus, não é o fim, mas o que perseverar até o fim será salvo. Né? Então, nós devemos prestar bem atenção nisso daí. Água, fonte da vida, ou glória. Então, o que acontece? Veja bem. Então, tem coisas dentro do Apocalipse que você vai ter que levar, certo? Para o lado, ver o símbolo e trazer para o lado o que ele quer dizer nesse nível de interpretação. Porque a palavra lá, por exemplo, é tanim. Tanim é crocodilo, dragão, serpente voadora. Né? Então, não tem outra pessoa no livro de Apocalipse. E pegou com a cauda. Cauda, o que é cauda? Literalmente, mentira. E arrastou, né? A terça parte dos anjos. E agora modificaram-se os nomes deles para mostrar nova essência caída, né? Então, agora que eu falo é depois da queda, né? Então, o que acontece? Vamos focar aqui. Então, tem muita coisa sobre anjo, né? Mas Miguel é um dos primeiros. Significa homem de Deus ou mensageiro de Deus. Ele tem a sefirá da piedade, da bondade, da misericórdia. Então, pintam ele muito correto, muito, sabe? E outra, ele tem asas e ele dá voos rasantes muito rápido. Então, diz na tradição que ele faz um voo muito rápido ao redor do mundo, né? Então, onde ele passa, já dá um giro mais rápido. Já o Gabriel, que é da Sefirá, da severidade, da justiça, ele não tem essa agilidade de voar rapidamente. Então, o Eterno fez o Gabriel para que a misericórdia seja aumentada. Olha aí. Seja mais expandida. Não que a justiça seja ruim, mas que a justiça, quando vem a ser executada, é sempre no momento certo. É essa a ideia. Então, vamos lá. Era Hesed. Hesed é graça, misericórdia, é representado por Miguel. Rafael é o anjo da cura, certo? Então, as pessoas, né? É o anjo da cura. Estou falando segundo o judaísmo. É o anjo da cura, Sefirá de Tiferet, da beleza, né? Então, por exemplo, você toma algum remédio recomendado e ele não faz efeito. E de uma hora para outra aconteceu de fazer o efeito e você ficou curado. Foi ele que atuou nisso daí, tá bom? Então, primeiro lá a tocar, Miguel. Segundo, Rafael. Terceiro, Gabriel. Gabriel, né? A justiça, a bravura, a justiça, a bravura, a severidade, por isso que tem algumas pessoas que dizem assim,
não saiba a sua mão esquerda, né, o que faz a sua direita, né? É justamente essa questão. Então, não tem condição da gente estar... não tem a menor condição de a gente chegar e dizer assim, olha, não é assim, não é desse jeito. Por quê? Porque você vê o que é que os anjos estão lá fazendo. Então, vai acontecer o quê? Vai acontecer que os anjos são servidores do Eterno e eles vão executar as ordens do Deus vivo. Então, vamos lá. Gabriel, ele não tem essa habilidade de ir, né? De ir tão rápido. Então, ele chega, mas ele chega muito ríspido, e ele é mais para fazer a justiça. Então, quando você está naquele momento de luta, devido a um erro que você cometeu, com certeza, ele, em determinado momento, Deus vai mandar o Gabriel. E quando você vai sair daquele tempo de provação, com certeza vai ser por causa do Miguel, né? A cura chegou, aconteceu um milagre, a mulher não podia engravidar, engravidou. Rafael, a mulher não podia, disseram que não tinha mais solução para aquilo. Ela creu no Eterno e o Eterno manda a cura, através do Rafael. Não obrigatoriamente sempre o Rafael, mas o Rafael é quem comanda essa área. Então, segundo o Rafael, terceiro o Gabriel. Uriel, a Sefirá é de Malhut, que é o reinado, seria a parte mais baixa, né, da árvore da vida, segundo Zoa. Então, significa o Senhor é a minha luz, né? O Senhor é luz, fogo de Deus, tudo isso é Uriel, né? Então, eles normalmente, os 4 aqui que eu citei, eles protegem os profetas. Profeta, ele protege, ele não recebe comando de homem, não vão receber comando de homem, porque está dito aos seus anjos, Deus dará ordem ao nosso respeito. Nenhum versículo fala que nós damos ordem e ele obedece. Então, essas palhaçadas que falam, desce, Miguel, aqui, Gabriel, não é mentira. Isso daí não acontece, certo? Isso é invencionismo, modismo para agariar fundos, né? Não tenho nem medo de errar. Então, quando vem falar com isso, ele está com cara de ajuda de fundo, né? Ajuda financeira, né? Estão muito interessados nisso, quando começa a inventar. Porque a marca do falso profeta é falar aquilo que você quer ouvir. É uma marca, é um engano. Então, ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Não tem condição de você ser enganado por um falso profeta. Basta dizer, está babando demais. Está babando demais, né? Então, o que acontece? Vamos ver aqui. O nome Uriel é formado pela junção das palavras Ur, que quer dizer luz, ouro, e Ar e El, que significa Senhor, Adonai, né? Adonai, o Eterno, né? Uriel é um dos 7 arcanjos na literatura apocalíptica judaica, certo? Então, ele é um dos anjos da apocalíptica judaica. Luz e ouro, ele é o arcanjo da sabedoria, que pode ajudar a se enfrentar dificuldades. Vamos mais aqui. Aleluia. Baraquiel, Baraquiel, Yehudiel, né? E Jegudiel, todos são mesmo anjo. Significa bênção de Deus, raio de Deus. Na sua representação, segura uma rosa na mão. É um dos guardiões do trono de Deus e também um dos príncipes do céu. Eu sou príncipe, tá vendo aí? Na presença de Deus, né?
Fanuel, certo? Fanuel, ele é um arcanjo, certo? E ele não tem a pretensão, Fanuel, assim, ele obedece, ele não tem os anjos é interessante, eles não têm essa parte de dizer assim, eu mando mais do que o outro. Isso é coisa do ser humano, né? O Fanuel, ele também está na categoria de arcanjo, certo? Ele não tem, vamos dizer assim, ele aparece inclusive no livro de Enoque, né? Ao lado de Miguel, Rafael, Gabriel, ele é considerado um chefe dos orfanins, o Fanuel, né? Ele é um anjo, não se tem muita menção dele, mas é isso aí, ele é um anjo, um arcanjo que defende, né, é o chefe dos orfanins. Orfanins é aquelas carruagens que vocês vê, né, passando, né, mais conhecido como tronos na Bíblia. Então, Paulo cita muito ele na passagem, ele como chefe, né, na passagem, né? Não é contra a carne e sangue que devemos lutar, sim contra os principados, potestades, né, os tronos, né? Então, aparece nos lugares celestiais, né? Seu nome significa a face de Deus, certo? A face de Deus. É o Fanuel, é o sexto. E o último, Salatiel. Salatiel é o último. Deus comunica. Aquele que pede a Deus ou aquele que ora a Deus. É o arcanjo da oração. É o arcanjo da oração. Existem ainda as tradições judaicas, esses anjos, há ainda outras referências na tradição judaica, que mencionam esses três arcanjos. Anael também aparece, né, nas tradições. Os 7 eu já falei, né? Agora, existe 3 ainda na tradição que aparece. Menciona ainda esses 3. Então, Anael, variante de Hanael, Aniel, Ramuel, né? Que no aportuguesado seria Chamuel, né? Ou Raniel, que eu vejo algumas pessoas falando a pronúncia errada por não ter, vamos dizer assim, sintonia com a língua judaica. O CH tem som de R. Então, Ramuel, L no final, sempre quando é L no final é El, né? Então a pessoa fala Samuel, aí fica parecido com Samuel e não tem nada a ver, é Ramuel, né? Hanael, Haniel, Aniel, né? Significa graça de Deus, dom de Deus, Deus é minha graça, ou aquele que busca a Deus. Composto pela união de Ana, originada no nome hebraico Hana, com El, é referido ao arcanjo amoroso e uma representação do amor incondicional. Metatron, também é citado muitas vezes, significa o mais próximo ao trono, o anjo supremo. Aqui vou dar uma espetadazinha em algumas pessoas. Infelizmente, não é por minha intenção, mas tem que dar, certo? É um arcanjo, ou, em outras tradições, um seraf. Segundo o livro de Enoque, ele subiu, o Enoque subiu, lá não estava andando na presença de Deus e tal, pronto, ele foi arrebatado, ele subiu, pronto. Quando ele subiu, ele foi para a presença do Eterno e ele não quis mais voltar. E aí ele é tido como um corpo em chamas, e por isso que alguns dizem que ele é um seraf, mas outras tradições dizem que ele é um arcanjo, né? E é muito poderoso, é conhecido como escriba de Deus. Só que nos livros posteriores de Enoque,
foi colocado, nos primeiros não, mas nos posteriores foram colocado que ele, algumas citações semelhantes com o que Yeshua fez. Aí alguns dizem, ele é Yeshua, ele é o Mashiach, mas aqui está claro, é um arcanjo, em outras traduções, serafim. Eu fico com serafim, por causa do fogo, né? E tudo mais. E ele não volta, né? Ele quis ficar lá. Ou seja, não pode ser Yeshua. É um arcanjo muito poderoso que tem a função de ser um guardião. E ele tem muitas asas, né? E ele tem vários olhos nas asas. Então, realmente nada escapa, né? Hagel significa companheiro de Deus, progenitor de Sara, amigo de Deus e anjo da justiça. É um anjo responsável pela harmonia, ele promove a ordem e a justiça. Ou seja, quando está tendo contenda, normalmente o Eterno manda e tudo se acalma. Está precisando só Deus, só o Eterno querer mandar lá para a Ucrânia, né? Com a Rússia. Não vou dizer o nome aqui para não tirarem, mas com a Ucrânia e a Rússia. Então, todo mundo sabe, está no noticiário, mas precisa desse anjo para que seja aplacado. E do Miguel, né? Para que venha misericórdia, venha graça, né? Então, os 7 arcanjos, falei mais 3 de bônus, mas os 7 primeiros, certo? Até o Salatiel, de Miguel a Salatiel, os anjos, possivelmente, os anjos das 7 trombetas. Se você disser está errado, não. Agora, dizer sempre que é a tradição. Segundo a tradição judaica, esses anjos. Né? Ou seja, não está escrito literalmente. Quem quiser ficar só com o escrito vai ficar com uma coisa bem básica. Né? Mas quem quiser ir para as tradições, para complementar o raciocínio, não é pecado. Arcanjos são objetivos. O Eterno falou lá na passagem, olha, pega a espada, desembainha a espada e castiga Jerusalém. Foi lá e fez. Quando estava a cidade já queimando, o Eterno teve compaixão e disse, para. Ele parou. Mas ele não guardou a espada. Então, eles são objetivos, eles cumprem cegamente. Guarda e sobe aqui. Pá, guardou e subiu. É literalmente assim. É objetivos. Eles são objetivos. São frios. No sentido de você dizer assim, ele não teve sentimento de nada, mas aí é onde está. A ordem do Eterno foi o quê? Então, tem isso daí. E ferozes, certo? Se Deus mandar ser feroz, é feroz. Se Deus mandar ser misericordioso, é misericordioso e pronto. Cumprem as ordens do Eterno cegamente. Pois é o raciocínio lógico espiritual. O Eterno é plenamente bom, plenamente justo. Então, obedecê-lo é o certo a se fazer. E sempre, quando eles obedecem, eles veem um bom resultado. Então, isso é um raciocínio que eu entendo pelos escritos de um anjo. É perfeitamente aceitável, né? Aceitável. A partir de Apocalipse 8, 2 e 6, 15, 1 e 7, aparecem 7 anjos, segundo o judaísmo, que João, que escreveu o Apocalipse, existem 7 arcanjos tomando as seguintes conclusões. Quando Zacarias questiona a Gabriel, a resposta de Gabriel é interessante. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E em seguida ele diz o quê? Ficarás mudo. É porque o Gabriel é justo. Essa parte de rigor, essa parte de justiça. Não é uma justiça ruim. E cumpriu criteriosamente a palavra de Gabriel. Gabriel foi lá e abriu a boca. Não, vocês não vão ver Deus repreendendo, certo?
Faltou fé na presença de um anjo? Creia. Sabendo que todo respeito e cortesia, se você vir, é primoroso para decidir tudo, né? Por quê? Tem pessoas que têm, que diz que teve visão com anjo. Eu não acredito em todas. Eu sou como Paulo. Em parte eu creio, mas dando em via de informação que o Eterno não me repreenda através de você. É uma forma cordial de falar, né? Que o Eterno não me repreenda através de você por eu fazer uma pergunta. E aí você faz a pergunta. Não que eu não acredite, mas como se dará isso? Eu quero só as informações de como eu devo proceder. Ah, e é uma coisa. Mas ele disse, mas a gente é velho. Então soou como um tom de incredulidade. Aí Gabriel prontamente cumpriu a ordem do Eterno de ser justo, rigoroso. Considerações finais, vamos lá, conclusão, não é errado afirmar que os arcanjos podem ser os anjos do Apocalipse. Quando se coloca o fundo escriturístico judaico, fica mais belo, claro e esclarecedor. Tá bom? Então, que o Eterno nos abençoe. Nós vamos agora encerrar essa transmissão, né? E deixando bem claro que nós estamos aqui para contribuir, né, com vocês. Ajuda esse canal, não é monetizado, certo? Então, tudo que vocês fizerem por esse canal, compartilhando, se inscrevendo, divulgando, tudo, para que ele comece a ser monetizado e eu aplicar em livros, em materiais, em tudo isso, para melhorar vamos dizer assim, o conteúdo do canal, vai ser bem-vindo. E vocês compartilhando, se inscrevendo, divulgando, também vai levar as mensagens para as outras pessoas que precisam das suas pregações ser melhoradas e chegar a ser esclarecido com essa verdade. Shalom Aleichem.